Por isso que essa carta aos Gálatas vem confrontar os falsos irmãos, os falsos profetas. Então, por que desta lição? Você precisa dela para se proteger, se guardar de toda seta, de todos os falsos profetas e de todas as heresias que nós temos visto na atualidade. Para nós entendermos o que significa então apologia. Apologia significa sempre preparados para uma defesa, proteção. É o que Paulo vai fazer lá em Jerusalém. Só que ele estava lá, só que o nome dele não estava no céu, irmão. Meu Deus do céu. Muitos estão enganados, pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, irmãos, irmãs, líderes de mocidade, líderes de irmãos, líderes de irmãs, líderes de varões, estão enganados com as suas atitudes. Qual é a forma correta? O Espírito Santo é o único que pode nos dar vida e nos conduzir à eternidade, à salvação. Então, logo, Ele é tudo que nós temos, é o penhor e a garantia da nossa salvação. Então, que nós venhamos nutrir uma comunhão com o Espírito Santo. Somente Cristo tem a salvação. Essa é a diferença das milhões e milhares de religiões para o cristianismo. As outras religiões dizem assim: você vai até Deus. Não, o cristianismo diz assim: Deus vem até você. Eu posso orar, eu posso clamar, eu posso pedir, mas somente Cristo pode convencer o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, irmão. Olha o que o texto está dizendo. Pessoas que estão dentro da igreja, estão professando o cristianismo, estão dormindo no meio de mortos. As pessoas, a Bíblia diz, que são inimigos da cruz. É forte demais, mano. Pois no passado erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, e não como filhos das trevas, irmãos. Pode, Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Que alegria, né, estar na casa do Senhor. Aprendendo a palavra, a melhor coisa que tem. Cristo disse que a melhor coisa que tem nessa vida é estar na presença dEle, irmão. E essa lição nesta manhã, ela é extremamente atual. Quando Cristo, no capítulo 24 de Mateus, Ele menciona tudo quanto vai acontecer na sociedade, na natureza, os prenúncios da sua vinda, do arrebatamento e tudo que nós sempre ouvimos os pregadores mencionar. No verso 11 do capítulo 24 de Mateus, Mateus 24, 11, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Que tempo? O tempo do fim. Por isso que essa carta aos Gálatas vem confrontar os falsos irmãos, os falsos profetas. E ela é atual, pertinente, e nós realmente devemos se aprofundar neste tão glorioso assunto. Por quê, irmão? Primeiro, para nos defender, a nossa defesa própria, nos guardar. Lembra? O pastor mencionou algo aqui do coração, guardar o coração, né? É mais ou menos aquilo lá, proteger aquilo que você tem de mais precioso. Então, por que desta lição? Você precisa dela para se proteger, se guardar de toda seta, de todos os falsos profetas e de todas as heresias que nós temos visto na atualidade. Talvez você não está muito familiarizado, né, com tantas heresias, com tanta pregação falsa. É o que mais nós temos visto hoje na internet, mano, nas redes sociais. É uma lição que faz apologia à verdade. O que é apologia? Apologia no grego significa defender, a defesa. E outra palavrinha também interessantíssima, que é a mesma conotação, tanto defesa quanto resposta, é a mesma palavra apologia. Defender e responder, tá? Vou se aprofundar um pouco mais. Ou seja, para nós entendermos o que significa então apologia. Apologia significa sempre preparados para uma defesa, proteção. É o que Paulo vai fazer lá em Jerusalém. 14 anos ele estava ministrando, pregando, e o que acontece?
surgem os falsos irmãos na Antioquia da Síria, que era o quartel-general de Paulo, e era onde estava aglomerado, vamos dizer, a Batcaverna, né, do cristianismo, né, ali na Antioquia da Síria, não da Pisídia, era da Síria. Então este era o quartel-general de Paulo, e ali eles se reuniam para o quê? Administrar toda a obra em toda a Ásia. Olha que interessante. Ali era o quartel-general dos gentios, porque a maioria ali da Antioquia da Síria era o quê? Eram gregos. Então a maioria eram o quê? Eram gentios. Porém existiam os cristãos judeus de Jerusalém, onde quem que compunha lá? Quem compunha? Tiago, irmão de Cristo, João e Pedro, eram os cabeças. A carta do capítulo 1, 2, está lá em Atos 15, na história que Lucas ele escreve detalhadamente. Houve problemas, houve contendas, e aí então Pedro precisa se levantar para defender também aquilo que ele já começou pregando para os gentios na casa de Cornélio. E o Espírito Santo desce ali, lembra? Cornélio era um homem que tinha uma vida devota de oração, devota de filantropia, que ajudava os pobres, a sua família toda era devota a Deus, né? Que era com certeza um homem temente a Deus, mas faltava o principal. O que faltava? Cristo morto e ressuscitado. É isso que Gálatas, irmãos, está o quê? Enfraquecendo a mensagem de Paulo, está colocando como se fosse algo fraco, pequeno. E então agora Paulo, mais do que nunca, ele está irado, bravo, porque tudo que ele está fazendo está indo por água abaixo. E até a história diz, quando você vai fazer a leitura na Bíblia, muitos já tinham até mesmo circuncidado aqueles que eram os cristãos. Importantíssimo para nós entendermos. Meu Deus, tema e trema nesta manhã. Presta atenção. Atitudes e práticas, minha e sua, se não forem coerentes à verdade bíblica, nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo foi inútil. Você não acha que deva temer e tremer? Suas atitudes, talvez você nem saiba. Você está fazendo algo que está dizendo para Cristo: o seu sacrifício não valeu nada. Não dá para temer e tremer, irmão? Quando nós vamos ver lá em Lucas 16, nós vamos ver um homem que pensava que estava fazendo tudo certo. Um homem que, quando ele chegou a hora dele e estava lá, né? Deus falou: chegou a hora desses dois aqui, ó. Por favor, vai recolhê-los. É assim, irmão. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, irmão? Quando chegar o momento, irmão, né, da nossa partida, o problema não é partir. O problema é se nós estamos de conformidade com a verdade. Por quê? Quando um desses dois que foram recolhidos, ele acorda, foi sepultado, ele acorda, e ele olha e vê Lázaro lá no seio de Abraão. Porém, quando ele se depara, ele olha que ele não está no lugar onde que Abraão está, de paz, de tranquilidade. Ele se depara, ele está no inferno. E ele não esperava aquilo. Meu Deus do céu, irmão. É sério demais, irmão, essa lição, é importante. Porque muitas pessoas que estavam dentro da igreja, nós vamos ver no capítulo 7, muitos que profetizavam, muitos que expulsavam demônios, faziam maravilhas, irmão, pode ressuscitar morto. Se você não tiver enquadrado nessa palavra, você vai para o inferno, e eu também. É muito importante, é seríssima, para que a gente possa o quê? Entender esse assunto. É muito importante. Então nós vamos ver ali o rico no inferno. Talvez ele era um legalista. O que é um legalista? É aqueles que estavam em Gálatas, pregando aos Gálatas. O que eles diziam? Que você fazer algo, você está exercendo coisas, por exemplo, dá o dízimo, dá aí tudo que você tem, você canta, você prega tal. E quando o rico, talvez ele estava na sinagoga, dava dízimo, talvez ele era um daqueles que colocou ali na salva, talvez era um dos ricos que estava depositando a sua sobra.
Só que ele estava lá. Só que o nome dele não estava no céu, irmão. Meu Deus do céu. Muitos estão enganados, pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, irmãos, irmãs, líderes de mocidade, líderes de irmãos, líderes de irmãs, líderes de varões, estão enganados com as suas atitudes. Qual é a forma correta, irmão? Tem uma colocação interessante aqui que eu marquei, mas qual é a diferença do evangelho, irmão? Primeiramente, a diferença do evangelho, primeira, é que ela surge em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, surge a igreja como? Quando o Espírito Santo chega. Quando o Espírito Santo é derramado. Cristo disse, se eu não for, eu não posso enviar o Espírito Santo. Eu não posso enviar aquele que vai convencer eu e você, a igreja, as almas que se salvarão do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele pode convencer. Então eu preciso ir, mas eu enviarei outro da mesma essência. Ou seja, Ele é Deus e Ele vai ser o quê? Um consolador, um amigo para que você vença a sua caminhada, aleluia. Rica lamassu decai. Irmão, sem Cristo, sem o Espírito Santo nós não somos nada. Sem o Espírito Santo, irmão, nós estamos sem vida, aleluia. Porque como Cristo foi vivificado pelo Espírito, assim o Espírito Santo nos dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu posso dizer que o Espírito Santo, irmão, é uma força? Ele é uma força, é algo que dá um choque. Só que as Escrituras traz ele como Deus e como uma pessoa. Logo, a pessoa que diz denominação, ou algum segmento que diz que o Espírito Santo não é Deus e ele não é uma pessoa, ele é uma força, é heresia. Então a importância de nós entendermos isso. O Espírito Santo é o único que pode nos dar vida e nos conduzir à eternidade, à salvação. Então logo, Ele é tudo que nós temos, é o penhor e a garantia da nossa salvação. Então que nós venhamos nutrir uma comunhão com o Espírito Santo. Nós venhamos nutrir uma intimidade. Sabe por quê? Porque evangelho não é atitudes, não é atos. O cristianismo é uma religião de relacionamento. Relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Porque a pessoa está pensando que a igreja é como o seu trabalho. Ela sai, bate cartão, faz o que tem que fazer e vai embora. Ufa, ainda bem. Não existe isso para aquele que é salvo. Sabe por quê? Porque aquele que vai ser salvo, ele tem intimidade com Cristo, intimidade com o Senhor, intimidade com o Espírito Santo. Ele tem prazer na lei do Senhor, Salmos 1, e nela medita de dia e de noite. É intimidade, irmão. Não é um conjunto de regras e rituais. Porque se você pensar que são regras e rituais, você cai no legalismo, o que estava acontecendo em Gálatas. Segundo, o que é a diferença do cristianismo? A diferença, Luiz, é que todas as outras religiões, todas, centenas e milhares de religiões, o que você vê aí nas enciclopédias cristãs, são milhares de religiões e surge sempre aí outras religiões. Qual é a diferença? Eu coloco no lado esquerdo, porque todos eles dizem: você precisa fazer a sua parte e Deus fazer a dele. Você precisa contribuir para a sua salvação. Você faz algo e Deus faz algo. Só que este é as centenas e milhares de religiões. Agora eu coloco uma só religião. Só uma religião na parte direita. Qual é a diferença? Você não pode fazer nada para a sua salvação. Você está morto, condenado. Porque somente Cristo tem a salvação. Essa é a diferença das milhões e milhares de religiões para o cristianismo. As outras religiões dizem assim:
você vai até Deus. Não, o cristianismo diz assim: Deus vem até você. Toda a Escritura diz que nós estamos mortos. O morto não ouve, não fala, não faz nada. Então, se Cristo não vir, não é assim em Salmo 100? Não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Foi Cristo. João 15,16, não foste a mim que me escolheste, mas eu escolhi a vós para que vades e deis fruto. É Cristo que trouxe você aqui e fez ovelha do seu pasto. Glória a Deus! Mas irmão, o meu filho, a minha filha, o meu familiar e tal, se Cristo não fizer, ninguém faz. Eu posso orar, eu posso clamar, eu posso pedir, mas somente Cristo pode convencer o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então essas duas questões, viu, irmão? A diferença do cristianismo e a defesa do evangelho que Paulo estava fazendo em Gálatas, certo? Irmãos queridos, este assunto é pertinente agora. Os falsos mestres, nos últimos dias antes da vinda de Cristo. Paulo, ele tem uma missão e diz que ele teve uma revelação do próprio Deus. Então, não era simplesmente que ele sentiu eu senti de ali e tal. Não, Deus revelou a ele. Deus, irmão, quando levanta o profeta, levanta o pregador, levanta a missionária, levanta o pastor, ele precisa ter intimidade com Deus, que é uma comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a palavra. E quando Deus quer usar, nós somos sensíveis à voz de Deus. Nós temos sensibilidade para ouvir o que eu deva fazer, o que eu não deva fazer, o que eu posso estar agregando os valores, pregando, enfim. São uma gama de questões e situações que nós possamos entender. Então, ali, irmãos, tanto Paulo que foi levantado, mas cada um de nós fomos levantados individualmente, uma particularidade para fazer uma obra ao Senhor. Oh, glória a Deus. Você não está a ver navios, você não está aí aquém. Não. Deus te chamou e incumbiu para você ser luz, para você iluminar em meio às trevas. Tá? Vamos fazer menção de um texto que o Espírito Santo me coloca aqui. Nós vamos aqui fazer menção, Efésios capítulo 5, verso 8 ao 15. É espetacular. Pastor, por gentileza, leia para a gente. Porque no outro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito tem toda bondade, de justiça e verdade. Provado que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem é oculto até dizer é top. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo se manifesta. Pelo que diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo esclarecerá. Portanto, veja diligente como andais, não como necios, mas como sábios. Obrigado, pastor. Olha que texto explosivo, irmão. Pessoas que estão com mortos, irmão Benedito. Vou fazer uma pergunta para o senhor. Se o senhor vê um montão de pessoas mortas e vê duas pessoas vivas dormindo ali, o senhor consegue diagnosticar aquela pessoa que está dormindo? Consegue ou não? Como? Não consegue. Olha o que o texto está dizendo. Pessoas que estão dentro da igreja, estão professando o cristianismo, estão dormindo no meio de mortos. É forte ou não? Mas o que é isso, irmão? Dormir em meio de mortos. Sabe o que é? Não resplandecendo a luz de Cristo.
Desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo esclarecerá. É só Cristo. Se ele não tiver intimidade com Cristo, particularidade com Cristo, se ele não estiver, irmão, afundado no amor de Deus, ele não pode brilhar. Não tem como. O texto está dizendo que é impossível. As minhas atitudes, os meus atos refletirão a Cristo, irmãos. Então, quantos estão dessa forma, vivendo uma vida dessa? E qual é, irmão, qual é a consequência disso? Qual é a consequência disso? A consequência, primeiro, irmão, é maravilhoso. Eu tenho vários, irmão, muito feliz, muito grato ao Senhor de ser luz ali naquela empresa em meias trevas. Então, tem o Alex, muito bacana, um irmão muito idôneo, bacana, respeitoso, né, o segurança do trabalho. Então, ele me abraçou ali na máquina ali e disse: ô irmão, ô Gerson, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, né? Ele falou: olha só, a gente tem afinidade com algumas pessoas, mas tem umas que nós temos mais profundidade, mais comunhão, mais alegria, e você é uma destas. Eu falei: ô irmão, Deus abençoe a sua vida. Mas ele me abraçou e disse isso, porque ele vê algo diferente na minha vida, aleluia. Porém, o outro extremo também é verdade. Quando você não tem nada de Deus. E aí tem vários exemplos, e um deles é um que trabalhou, já não está trabalhando mais. Ele antes fazia trabalho como pastor e tal, e ali o pastor à noite pregando, e depois lá no trabalho, que era o encarregado dele, o patrão dele, era uma pessoa terrível, xingava, via pornografia na frente deles, tratava eles de uma forma terrível, e ele disse: olha, Gersinho, eu vou lá onde o senhor, inclusive ele veio, né, aqui na época, eu vou onde o senhor está lá congregando, fazer uma visita lá, mas este pastor aí que está dizendo que é pastor, a forma que ele exerce, que ele nos trata, da forma que ele faz, você acha, eu nunca irei lá. Esta é a consequência, sabe o que é? Escândalos com o evangelho de Cristo. Essas pessoas, a Bíblia diz, que são inimigos da cruz. É forte demais essa lição para mim e para a sua vida. Que Deus nos ilumine, irmão. Que Deus nos ensine, nos ajude. Olha lá o verso 8 que o pastor mencionou. Pois no passado éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filhos da luz, e não como filhos das trevas, irmãos. As atitudes e atos que nós praticamos pelas doutrinas bíblicas, esta é aí que nós devamos se atentar. Paulo tendo intimidade com o Espírito Santo, intimidade com o seu chamado, intimidade com as Escrituras. Antes dele morrer, sabe o que ele pede, irmão? Ele não pede um filé mignon, ele não pede, sabe, irmão, eu queria esse desejo, queria um carro, uma Porsche. Sabe o que ele pede? As Escrituras, aleluia! Traz os livros e os pergaminhos, aleluia! Ou seja, era tudo que ele tinha, irmão. É tudo que você e eu temos. É a palavra, é Cristo. É tudo que nós temos, irmão. Entenda isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já sabe, querido. Jesus te ama e eu também. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.